tivemos aqui, temos tido alguns cultos, nomeadamente o último culto, houve aqui um chamado, um convite a que as pessoas que quisessem receber o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo e quem quisesse receber a Cristo, etc., pudesse dar o passo à frente e isso é muito importante. E isso é muito importante porque é necessário que entendamos que a vinda à igreja não é a ida a um clube social. A vinda à igreja normalmente significa dizer que Deus vai confrontar-nos em cada situação. E não somente na igreja, senão que em cada lugar onde nós estamos e onde é manifesta a palavra de Deus, a vontade de Deus, Deus quer confrontar-nos. E por isso os cultos devem ser cultos onde se invoque realmente a presença do Espírito Santo e onde se façam convites às pessoas. E isso tem um significado muito importante porque é necessário que Jesus Cristo faça parte da nossa vida. E tal qual como o pastor Luís Miguel dizia, Jesus Cristo fazer parte da nossa vida não é conhecermos muito a Bíblia, não é virmos muito aos cultos, não é, quiçá, inclusive, orarmos abundantemente, se bem que orar deve ser uma realidade na nossa vida constante, senão que é ter uma intimidade e, nomeadamente, saber que somos salvos porque é o Espírito Santo que testifica na nossa vida que somos salvos. E por isso é importante nós termos esta comunhão com Deus por meio do Espírito Santo e não somente por meio de uma palavra que é dita, por meio de uma palavra que é lida na Bíblia, por meio de uma ida ao culto, etc, etc. Não podemos e nem devemos ser cristãos de ocasião. Devemos ser cristãos, se esse nome se pode aplicar a cada um de nós, porque na Bíblia não fala em cristãos, mas devemos ser cristãos fervorosos. E fervorosos em quê? Em nós mesmos? Com as nossas capacidades, com o nosso intelecto, com o nosso esforço, com a nossa sabedoria? Não. Fervorosos no Espírito. Amém? Fervorosos no Espírito. Por isso é que é importante que possamos estar disponíveis a ter comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo e poder vivenciar essa realidade na nossa vida. E cisternas de água limpa fala de nós. Somos chamados para poder ser cisternas de água limpa e não água turva, nem água suja. E uma das obras que o Espírito Santo faz na nossa vida é que começa a início, quando nós o recebemos, quando somos batizados no Espírito Santo, há coisas na nossa vida que começam a ser deitadas fora. É uma obra de Deus, não é nossa. E essa obra é importantíssima que aconteça na tua, na minha vida. E essa obra é aquilo que faz com que sejamos purificados a cada dia que passa na nossa vida. Não por nós mesmos, não porque nós queremos melhorar algumas performances, algumas situações na nossa vida, senão que é o temor a Deus que há em nós, que habita em nós. O temor a Deus, a veneração, o respeito ao Senhor e a vida de Cristo que agora há em nós por meio do Espírito Santo, é por aí que é feita a obra, não por iniciativa humana. Se perguntarmos a cada um, ou se nos perguntarem, ou se eu perguntar a cada um de nós, de qual é as fontes, ou de que fontes é que tu bebes, toda a gente vai dizer, eu bebo de Jesus, eu bebo da palavra, eu bebo do Senhor, eu bebo do Espírito Santo, eu bebo. Ou seja, nenhum vai dizer que bebe águas turvas. Mas atenção, façamos uma análise e uma introspecção de que águas bebemos na realidade. De que é que nos alimentamos, de que é que saciamos a sede da nossa alma, a sede do nosso ser a cada dia. E essa é uma pergunta pessoal de cada um, não tenho eu que perguntar e à espera que tu me respondas. É uma pergunta que é intrinsecamente feita por ti e para ti. De que águas bebo eu? De onde é que eu me sacio? Porque se tu bebes de fontes de águas limpas, então provavelmente tu és uma cisterna com água limpa, aonde outros poderão beber. Mas se tu não és uma pessoa que bebes de fontes limpas, então provavelmente aquilo que há em ti
provavelmente é impróprio para consumo. Temos que pôr uma placa, cada um de nós na nossa vida, e dizer: água imprópria para consumo, não potável. E não, nós queremos ser água potável. Nós queremos ser de bênção uns para os outros. Nós queremos ser pessoas amigas uns dos outros, verdadeiros amigos. E o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E começa pelo princípio de não defraudar, não o enganar, não ser desleal e não passar uma mensagem negativa. A amizade começa por coisas muito pequenas. A nossa primeira tendência é dizer que sim, que é que bebemos de Deus. Vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13. E dizia Deus por meio de Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. Dizia Deus: o meu povo fez duas maldades. E quais foram? A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E a pergunta aqui que se faz: que tipo de cisterna somos nós? Somos uma cisterna rasgada, rota, quebrada, onde não conseguimos reter as águas que a cada dia Deus manda vir sobre a nossa vida? Eu não sei se tu sabes, pelo parco ou pouco conhecimento que eu tenho da história bíblica, mas sei e tenho aprendido que as cisternas, e já por mais que uma vez que li a passagem e já ouvi pregações acerca das cisternas, mas as cisternas naquele então eram recipientes próprios para acumular principalmente a água da chuva, para que ali fosse guardada, porque no deserto a água não abundava. Então, quando havia necessidade de ir à água, havia ali as cisternas que mantinham a água. Mas as cisternas tinham que ser cisternas que pudessem estar isoladas devidamente, para acondicionar devidamente a água, para que a água não fosse adulterada por coisas que passavam para dentro, por micróbios e outras coisas mais, e bicharada. Então tinha que ser uma cisterna totalmente perfeita, para que pudesse guardar a água. E eu não sei se tu pensas nisso, mas aquilo que Deus te entrega, tu guardas dentro de ti, tu guardas no teu coração. A água pura, que é a palavra de Deus, que vem sobre a tua vida domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, tu tens uma preocupação em guardá-la, em poder usufruí-la, vivê-la, ou pura e simplesmente entra pela esquerda e sai pela direita, ou vice-versa. Devemos ser cisternas que possamos manter a água pura. E a água pura é a palavra de Deus, é a vida de Cristo em nós. Por isso é tão importante o Espírito Santo na nossa vida, para nos poder ajudar a absorver a palavra, para nos poder ajudar, e não só ajudar, senão que revelar o que é que Deus está a falar para nós. Porque a palavra de Deus é-te revelada a ti e a mim, não, por meio do Espírito Santo, não pode ser interpretada. Porque as interpretações humanas normalmente e tendencialmente levam a que entendamos erradamente aquilo que Deus está a dizer e a falar. E leva-nos por pensamentos e por observações, muitas vezes, inclusive fazemos observações totalmente erradas, porque não entendemos, porque não foi revelada por meio do Espírito Santo. Por isso é tão importante tu buscares o Espírito Santo na tua vida, porque quando a água de Deus, a palavra de Deus vem à tua vida, é importante que ela seja revelada e não somente interpretada, porque a tendência que nós temos é interpretar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, humanamente interpretada, pode ser que não dê o fruto para o qual ela envia sobre a tua e sobre a minha vida. Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. É no Senhor que está o manancial da vida. É no Senhor que está a água de vida. É na palavra de Deus que está a vida. E não há outra fonte da qual devemos
beber para saciar a nossa sede. E nós sabemos, uma boa parte dos que estamos aqui, sabemos que em dado momento das nossas vidas, todos nós recorremos a fontes para saciar a nossa sede. A sede da nossa alma. E provavelmente hoje ainda estamos na igreja e pertencemos a um núcleo cristão, a um ministério cristão, e provavelmente ainda continuamos a ir saciar a nossa sede, muitas vezes demais, aonde a fonte não brota água limpa. E assim, a obra de Deus não avança na nossa vida. Pelo contrário, estanca. O meu povo fez duas maldades. Deixou-me a mim, deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Um tipo de cisterna que eu queria falar tem a ver com a sabedoria humana, tem a ver com a soberba e com a arrogância. Muitas vezes, tendencialmente, achamos que somos sábios, temos a capacidade de decidir, resolver, atuar por nós próprios, sem muita consulta. Ademais, porque sabemos às vezes quando consultamos a Deus e não vamos espiritualizar, sim, porque quando consultamos os servos de Deus, estamos a consultar a Deus. Espiritualização à parte, porque não tem nada a ver. Devemos saber isto. Quando estamos a consultar um servo de Deus, estamos a consultar a Deus. E provavelmente muitas vezes nem sequer consultamos porque não queremos ouvir a resposta negativa, como aqui também já foi falado algumas vezes. Não estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então preferimos continuar levando a nossa vida da forma que fomos aprendendo. Mas vamos ler a carta aos Romanos, escrita por Paulo, no capítulo 12, do verso 16, diz: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E esta é uma luta que creio que todos nós temos. Acomodar-nos às coisas humildes. Não ambicionemos coisas altas, coisas grandes. E eu creio que esta é uma luta que todos temos de ter. Daí a importância do Espírito Santo na tua e na minha vida. Porque é Ele quem vai ajudar-me a estar conscientemente no meu lugar, a saber aquilo que tenho que ambicionar ou não tenho que ambicionar. A revelação da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo à minha vida, vai-me ajudar a poder discernir o que é importante eu ambicionar ou eu não ambicionar. Por isso, a ambição desmedida, em muitas alturas da nossa vida, leva-nos por caminhos errados, porque ambicionámos aquilo que não era para nós. Porque ambicionámos entrar por caminhos que não eram para nós. Mas era normal no nosso conceito humano. Era normal que ambicionássemos isso. Tínhamos o mesmo direito que os outros. Algumas vezes equipámos-nos desse pensamento. Não, eu desejo isto porque eu acho que eu tenho o mesmo direito que os outros. Eu desejo isto porque eu acho que tenho tantos anos de ministério, de igreja, igualmente aos outros, então eu tenho o mesmo direito. E isto é tremendamente errado. Mas essa ambição desmedida muitas vezes nos leva a fracassar. E depois chegamos mais à frente e Deus, à sua maneira, no seu tempo, da sua forma, faz-nos parar. E ainda bem que nos faz parar. Porque não sabemos onde é que íamos parar com tanta ambição desmedida. E não sejais sábios em vós mesmos. Busquemos a sabedoria de Deus. E o que é buscar a sabedoria de Deus? É estar disponível para ouvir um conselho. É estar disponível para ouvir uma palavra que provavelmente vai ir contra os nossos projetos e ambições. Mas quando vem de Deus, ela é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus é saúde para os teus ossos, para os meus ossos. É saúde para a tua alma, para a minha alma.
A palavra de Deus é saúde para a vida da igreja. E por meio do Espírito Santo, quando ela é revelada à tua e à minha vida, então tu podes, e eu posso, entender que não vale a pena ambicionar grandes coisas. Porque, na verdade, tudo é de Deus, até as nossas vidas lhe pertencem. Tiago 3, do verso 13 ao 17, diz, vamos andando rapidamente, senão eu começo-me a perder e depois demoro muito tempo. Quem dentre vós é sábio e entendido? Pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E esta é a sabedoria que nós devemos procurar, com que devemos procurar viver esta vida. E esta é a sabedoria que deve fazer parte de nós. E esta é a sabedoria que agrada a Deus, porque ela é proveniente de Deus. E não é sabedoria humana, que aqui diz, como acabámos de ler. Eu estou a ler isto aqui no aparelho mais pequeno, e portanto às vezes é complicado. É terrena, animal e diabólica. Porque não vem do alto, não vem de Deus, não é trazida por meio do Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo na tua vida é de suma importância. Porquê? Porque ela traz-te sabedoria. O Senhor traz-te sabedoria por meio do seu Espírito. E não tens que agir sabiamente segundo os teus conceitos, que normalmente dão em fracasso. Sim, podemos fazer muitas coisas e temos capacidades. Aliás, temos dons que são irrevogáveis e que o Senhor atribuiu a cada um de nós para pôr em uso. Mas, claro, supostamente para pôr em uso em seu benefício, em seu favor. E o que é que nós fazemos com os nossos dons? Usamos-los para nós mesmos. Egoisticamente, usamos os dons para nós mesmos, para fazer a nossa própria obra. Muitos dizem, para fazer a minha própria vida. Eu agora vou fazer a minha própria vida, porque eu sei trabalhar, porque eu sei isto, eu sei aquilo, eu sei... Claro que sabemos. Claro que toda a gente tem dons. Os cegos têm dons, os coxos têm dons, os manetas têm dons. Todo o ser humano tem dons que Deus lhe atribuiu. Que podem ser desenvolvidos ou não. Eu não sei se tu já vistes, há uns vídeos... Eu já vi há muito tempo atrás, mas agora não tenho visto, de pessoas desprovidas dos seus membros. Uns as pernas, outros os braços. E fazem coisas tremendas. Significa que têm capacidades. Então, ou seja, a nossa sabedoria não vale de nada. Tem um determinado valor, mas é muito parco, é muito pouco o valor que tem. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo e a sabedoria com a qual vivemos é a sabedoria de Deus na nossa vida, então, e estamos dispostos a aprender a cada dia mais com Deus, então aí sim, aí podemos levar a nossa vida e servir ao Senhor e ter êxito naquilo que fazemos. Ezequiel 28:2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e dissestes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares e não passas de homem. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes para ti riquezas e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas.
e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E agora aqui continuaria. Põe-me aí o verso 6, por favor. O verso 6. Portanto, assim diz o Senhor, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E o verso a seguir, eis que eu trarei sobre ti estranhos e os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Significa, quando o nosso coração se ensoberbece, quando nós vivemos segundo a nossa sabedoria, quando não buscamos ao Espírito Santo, quando nós é quem guiamos a nossa vida, quando não damos oportunidade ao Espírito Santo de poder guiar a nossa vida, então o nosso coração, a nossa vida é tendencialmente vivida em soberba, em orgulho. O nosso eu aumenta de uma forma tremenda. E não vimos a obra de Deus à nossa volta. Não vimos a obra de Deus em nós, não temos uma perspectiva da obra de Deus que possa ser feita na nossa vida, nem temos a perspectiva daquilo que Deus está a fazer na vida dos outros. Porquê? Porque estamos demasiadamente ofuscados, baseados na nossa sabedoria, naquilo que fazemos e que podemos fazer. E começamos a ver as coisas a suceder. Este homem que estava a ver as suas riquezas aumentarem e esqueceu-se totalmente de Deus. E assim muitas vezes pode acontecer connosco. No nosso dia a dia esquecemos-nos da importância de Deus e do seu Espírito Santo na nossa vida. Por isso é algo que é pessoal de cada um de nós, buscar o Espírito Santo e fazer com que realmente o Senhor se alegre da nossa conduta, da nossa forma de estar. Porque buscamos a Deus, porque damos uma oportunidade ao Espírito Santo e porque nos preocupamos em ser cisternas limpas, porque bebemos de fonte limpa. E somos cisternas que não estão rasgadas, que ouvem a palavra, recebem a palavra e guardam a palavra. Não estão arrebentadas. Mateus capítulo 11, verso 29, diz a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para as vossas almas. Versículo totalmente e subejamente conhecido. Andar em humildade. Não permitir que a soberba, não permitir que a sabedoria humana, a soberba e a arrogância tomem conta de nós e sejamos como cisternas rasgadas, cuja a chuva de Deus, a palavra de Deus vem à nossa vida, mas nunca é retida. Não se materializa numa obra. Não se materializa numa obra. A palavra de Deus na nossa vida, na tua e na minha vida, tem que se materializar numa obra. Ou deve se materializar numa obra. Ela tem poder para isso. Mas porquê é que isso não acontece? Será que há áreas da nossa vida que estão a impedir que nós possamos reter essa água de Deus? Será que há fissuras na tua vida, no teu coração, do passado, do menos passado, do recente, do que está por vir? Sim, porque há pessoas que, por vezes, queixam-se tanto, amarguram-se tanto, não só do que se passou, mas daquilo que ainda está por vir. Já estão a pensar mal daquilo que ainda vai vir. E ainda não aconteceu. Uma perspectiva totalmente negativa da vida. E às vezes há esse tipo de situações no nosso interior, no nosso coração, que impede e que está a impedir que quando há um chamado para que tu recebas o Espírito Santo, tu o possas realmente receber. Por isso é que devemos analisar a nossa vida e ver, identificar onde é que estão as fissuras, onde é que estão as rachas, por onde é que está a sair a água que Deus derrama na tua vida, por onde é que se está a ir, que sempre está a cisterna seca. Chove, chove, chove. Parece que está a encher, mas está a entrar por um lado e está a sair pelo outro. Cuidado, porque pode haver áreas na nossa vida que estão a provocar que isso aconteça.
E por isso há tantos chamados. E por isso tu já recebeste a Jesus. E por isso tu continuas a receber a Jesus. E por isso tu vais receber ainda a Jesus. E por isso tu queres o Espírito Santo. E oram pelo Espírito Santo. E tu vais continuar a querer receber o Espírito Santo. Devemos analisar-nos. Porque a chuva de Deus não para. Dia após dia, domingo após domingo, quarta após quarta. E se não é no culto, procura uma palavra de Deus, de alguém que te possa dar uma palavra fora do culto. Deus pode fazer chuva sobre a nossa vida fora do culto. Muitas vezes estamos convencidos que é no culto é que acontecem todas as coisas. Quantos cultos é que tu vês lá na Bíblia onde aconteceram todas as coisas? No dia de Pentecostes, nem sequer estavam a fazer um culto, estavam reunidos porque estavam a obedecer àquilo que o Senhor tinha dito. Que estivessem juntos, que não saíssem dali daquele lugar sem que sobre eles viesse o Espírito Santo. Como que dizendo, ok, vós ireis ser minhas testemunhas, ireis poder proclamar que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador, mas esperem aí porque há necessidade que vocês recebam o Espírito Santo primeiro. Há necessidade que tu e eu tenhamos o Espírito Santo para poder ser testemunhas de Cristo. Não basta somente dizer que pertencemos a uma associação cristã, a uma igreja cristã. Não basta. Não basta somente ler a Bíblia. Não basta somente tocar louvores, nem cantar hinos. Não basta somente. Mas sim, essencialmente, render-te aos pés de Cristo e receberes o Espírito Santo e clamares para que o Senhor derrame essa chuva sobre a tua vida. Porque isso é o que vai saciar toda essa sede que tu tens e que cada um de nós tem. A autossuficiência é também algo tremendo, creio eu, no nosso meio, na igreja. A autossuficiência. Somos inaptamente autossuficientes. O ser humano trata de se tornar autossuficiente. Ademais porque fomos educados dessa maneira. Tu cresces, forma-te um homem porque tens que ter um bom emprego para seres autossuficiente. Para que não dependas de ninguém. Está bem. Está bem que saiamos da casa dos nossos pais. Há dias falava com uma senhora ali no Lorel, foi lá fazer umas medidas, e ela tem um irmão com 48 anos e que vive nas costas dos pais, com 70 anos. Ali está. Ela própria, a irmã dizia dele, o emplastro, não sabemos como nos livrar dele. Com 48 anos. Ali estava o emplastro. Mas, enfim, isto é um exemplo, é somente um exemplo, porque no fundo todos fomos educados a ser autossuficientes. Mas eu creio que no nosso meio e naquilo que é a nossa vida em Cristo, a autossuficiência pode ser perigosa. Porque esquecemos de quem dependemos. Esquecemos de quem devemos depender. Paulo dizia que Deus é quem supria todas as suas necessidades. Aos Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, porém, dizia Paulo aos Filipenses, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Ou seja, é Deus quem supra as nossas necessidades e a autossuficiência deve ser retirada da nossa vida, porque tendencialmente nos tornamos autossuficientes. E essa é uma cisterna rasgada também. Quando tu és autossuficiente, tu não sentes a verdadeira necessidade de depender de Deus. E quando tu e eu não sentimos a verdadeira necessidade de depender de Deus, não buscamos a Deus. É simples. Porquê é que eu vou procurar aquilo que eu acho que não preciso? Não faz sentido. Porquê é que eu hei de ir à procura de algo que eu sei que não preciso? E este é o perigo da igreja. A igreja tornar-se autossuficiente. Com a sua boca proclama a Cristo, mas nos seus actos e no seu coração continua a ter atitudes de autossuficiência. Porque não busca a Deus. E porquê é que não busca? Porque é autossuficiente. Esquecendo-nos nós de que a nossa autossuficiência, se assim o podemos hoje chamar,
é por obra e graça de Deus. Porque quando chegámos aqui, muitos de nós não tínhamos nem suficiente força para dar muitos passos mais. E agora tu que és mais jovem pensas assim, pois, mas eu não nasci com esse problema. Então deixa-me dizer-te uma novidade. Quando tu nasceste no ventre da tua mãe, jovem, não tinhas nem sequer força para dar um passo. E quem é que te ajudou a dar os passos? Foi Deus. Então, retiremos da ideia aqueles que dizem assim, sim, mas eu nunca andei nesse tipo de vida, eu sempre... Não. Temos todos que saber que a nossa dependência, a nossa suficiência vem de Deus, em todas as áreas. Se hoje respiras, se hoje tens saúde, vem de Deus. Se nascestes, vem de Deus. Se tiveste os problemas que tivestes, vem de Deus. E todas as coisas vêm de Deus. Amém? Todas as coisas. E é por isso que a autossuficiência na nossa vida leva-nos a esquecer de quem dependemos. E por isso, quando há chamados, o verdadeiro sentido do chamado é que a pessoa sinta no seu coração, no seu interior, uma profunda necessidade de Deus. Naquele momento, naquele instante. Porque Deus está a chamá-la. E às vezes não é isso que acontece. As pessoas vêm numa expectativa, deixa lá ver o que é que acontece. Não funciona. Isto não é um centro de terapia, onde alguém põe as mãos e por um mero, não sei como lhe chamar, por um mero acaso algo acontece. Não. A obra é de Deus. E a expectativa daqueles que vêm à frente receber, seja o Espírito Santo, seja a oração por isto, por aquilo ou pelo outro, têm que vir com a necessidade. Necessidade, porque sabem que dependem desse gesto, desse milagre, desse momento. Que Deus mova o seu coração, a sua mente, mova a sua atenção. Mas o que é que acontece? Algumas vezes, não todas as vezes, nem com todas as pessoas. Por isso, enfim, a palavra é para quem é. Provavelmente para mim. Seguramente para mim. Qual é a expectativa quando viemos à igreja, quando viemos à frente receber a oração? Viemos humilhados, em pranto, ou viemos na expectativa a ver o que acontece? Ver o que é que... Não funciona isto? Não funciona. Com Deus não é assim. Sabes porquê que com Deus não é assim? Porque a palavra de Deus diz que Deus não vê o teu exterior, vê o teu interior. E Deus vai operar milagres na tua e na minha vida de acordo àquilo que Ele vê no teu e no meu interior. E se Ele não vê necessidade na tua vida, que tu vens numa expectativa de deixa lá ver, então provavelmente nada vai acontecer, porque tu não tens sede. Tu não tens fome. Então Ele não dá a comer a quem não tem sede e quem não tem fome. Mas quando tu vens humilhado à presença do Senhor, buscar essa oração, buscar essa transformação, buscar esse espírito, buscar esse dom, buscar esse favor de Deus. Quando tu vens humilhado, Ele sonda o teu coração e diz, aqui há fome, aqui há sede, eu vou saciar. Eu vou saciar. Porque muitas vezes nós saciamos a nossa sede e a nossa fome, lá está, em sítios errados. Por isso é que devemos beber de fontes de água pura, que é o Senhor, que é a sua palavra. E são os servos que aconselham da parte de Deus. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Tiago 4, de 1 ao 3 diz, de onde vêm as guerras e as lutas entre vós? Pergunta. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites dos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Porque a autossuficiência é isto que provoca. Não pedimos bem, pedimos para saciar os nossos deleites. É isso que provoca a autossuficiência na igreja, na tua e na minha vida.
Deves pedir ao Senhor para retirar toda a autossuficiência da tua vida. E para que Ele te ajude a entender quão dependente estás dEle. Vamos avançar rapidamente para terminar. Isaías 31:1 diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Autossuficiência. Confiam nas forças, confiam naquilo que são as suas ferramentas humanas, pessoais, mas não confiam no Santo de Israel, não confiam em Deus. A autossuficiência é uma cisterna tremenda, com muitas fissuras, onde a palavra vem e não encontra lugar. Não encontra lugar, porque há autossuficiência, não necessitamos. João 4, 13 e 14, para terminar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Ou seja, se queres saciar a sede da tua alma, não busques noutras fontes. Se queres ver a obra de Deus materializar-se na tua vida, então busca beber da água da fonte de vida. Busca beber de Jesus. Busca ir ao encontro dessa fonte, tal qual aquela mulher samaritana que Jesus teve que lhe dizer: aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Ela não tinha ainda entendido o que era, na presença de quem é que ela estava. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então esse é o convite para ti, para mim e para a igreja de uma forma geral. É que tu não permitas que a tua sabedoria, a tua soberba, a tua arrogância e a tua autossuficiência impeçam aquilo que Deus quer materializar na tua vida. Não são os outros que impedem, não é a estrutura que impede, não é sequer a tua, entre aspas, má sorte que impede. Não foi o teu passado que provocou que estejas aqui da maneira que estás. Não foi a tua família. Não foram as pessoas que te rodeiam. Não. Tu mesmo és aquele que tens a chave na mão. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. O que é que isto quer dizer? Que o Senhor somente está à espera que tu despojes a tua vida diante dele, abras o teu coração, mas de par em par. Não entreabras uma portinha, uma janelinha, como às vezes dá a ideia que acontece, que as pessoas estão receosas de abrir a sua porta e dizer: Senhor, toma-me todo, porque eu não me presto para nada. Os meus feitos, todos juntos, são fracasso. Toma a minha vida, Senhor. Esta deve ser a nossa oração. Pela manhã, pela tarde, nos cultos. Toma a minha vida, Senhor. Mas de uma forma sincera. Não sei se lhe queres dizer nesta noite. Vamos levantar-nos de onde estamos e vamos terminar orando e dizendo ao Senhor que toma a nossa vida. Não sei se temos algum louvor que possamos entoar depois. Toma a minha vida. Pai, nesta noite, neste final de tarde, Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, e damos-te graças porque, na verdade, os nossos feitos, todos juntos, quando a Tua presença não está em nós, são um fracasso. Mas quando, Senhor, Te buscamos em humildade, quando reconhecemos que nada somos sem Ti e permitimos que Tu faças a obra, Senhor, então podemos ver essa obra a materializar-se na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que haja sempre, Senhor, a sensibilidade que Tu, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, nos faças fazer ser sensíveis à Tua palavra e haver sempre a sensibilidade de entender que a nossa vida está totalmente nas Tuas mãos, depende totalmente de Ti, Senhor. Por isso, eu Te oro por esta igreja, por este povo que aqui está, por aqueles que nos escutam, por todos aqueles, Senhor, que estão sedentos e famintos, que Tu possas ser propício a cada um de nós, Espírito Santo, e que Tu nos enchas, Senhor,
de alegria, de ânimo e de gozo, Senhor, para podermos servir-te a Ti, somente a Ti, porque Tu és o autor da vida e tudo, mas tudo, depende de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.